Mas não se preocupem, sou eu mesma. A gente montar esse segundo painel, que a gente vai também falar um pouco sobre as questões de gênero, território e perdas e danos. Dessa vez a gente vai convidar o Ricardo, o Cacique Zé, Toia também está aqui, ele está do lado, mas a gente vai convidá-la com a mesa também. E Tainá de Paula, que não sei se já chegou, mas ela deve estar a caminho. Então, enquanto Tainá chega, a gente vai se aconchegando aqui nos nossos sofás e vamos conversando. Quer sentar aqui, Toia? Quer ficar aí mesmo, né? Então bom. Então, a gente vai fazer essa conversa, vamos começar com o Ricardo, que ele tem uma apresentação, ele vai fazer a breve descrição dele também, sua apresentação, e a gente vai dialogando. Obrigado. Tá bom. Boa tarde a todos que estão aqui no Brasil Hub. Acho que é dia ainda no Brasil, né? Não tenho certeza, mas quem está assistindo, é um prazer estar aqui nesse painel incrível de perdas e danos. A gente teve falas muito fortes, cobrindo vários aspectos, né? Desde a questão de gênero até a questão das crianças e adolescentes, jovens. E a minha ideia é trazer um aspecto um pouco diferente, né? Foi muito falado dos impactos que são sabidamente dito, né, que eles não são mensuráveis, a gente não tem como medir, a gente sabe que é no mínimo da ordem de centenas de bilhões o que está acontecendo, e a minha ideia aqui é falar um pouco mais da parte de energia, né, do que vem acontecendo recentemente, está gerando, pelo menos em mim e em muita gente que cobre o setor, uma certa angústia, né, sobre para onde vamos e como é que a gente pode, ao invés de estar resolvendo a nossa parte brasileira na crise climática, a gente pode estar agravando, né, esse cenário. Pode passar, por favor. Então, eu estou representando o IEMA aqui, Instituto de Energia e Meio Ambiente, a gente é responsável, a gente faz pesquisa na área de transportes, mobilidade urbana, energia, acesso à energia, né, falando da universalização de quem está remoto ou isolado, e também termoelétricas fósseis, que a gente vai estar falando um pouco aqui, né? Quais são os impactos sociais e ambientais dos combustíveis fósseis na matriz elétrica. Pode passar. Bom, eu deixei aqui uma foto de um reservatório de uma usina, né? Eu não sei se todos souberam, além da crise hídrica que a gente teve ano passado, a gente teve uma outra crise bastante grave, né, em relação à falta de água no Brasil. E aqui é muito óbvio, né, o que a gente já está vivenciando em termos de mudanças climáticas no Brasil em diferentes pilares ou vertentes, seja pela Amazônia, né, seja pelos impactos que acontecem na floresta, a redução da capacidade da Amazônia, né, de estocar carbono ou de contribuir para o fluxo de umidade brasileiro, seja na agricultura, onde a gente tem quebras de safras e impactos já bilionários, né, com perdas econômicas e perdas sociais para todos, o aumento de temperatura, que é mais de 1 grau, mas na média a gente tem regiões que já tem aumento maior de 3 graus, o que é um impacto bastante grande na vida de todos, independente de gênero ou de idade. E aqui eu vou entrar um pouco mais no detalhe dos impactos energéticos diretamente, né? Por que a energia... Por que os recursos naturais impactam a energia? Isso gera, por sua vez, um impacto maior ainda, seja econômico, seja social, que é o que a gente está vivendo no momento. Pode passar. Então, existe o conceito, né, da espiral da morte, ele foi já coberto muito brilhantemente no livro do Cláudio Ângelo, que está por aqui, quando a gente fala do derretimento do gelo dos polos, né, e do aumento do nível do mar, a gente está gerando uma espiral descendente, no qual isso só se agrava cada vez mais, e eu também quero adaptar esse conceito, porque a gente está vivendo no setor elétrico, né? A gente está causando um programa que vai aumentar cada vez mais esse impacto nacional e global. Pode passar. Bom, já foi amplamente pesquisado quais são os efeitos das mudanças climáticas na energia, né? A energia provoca mudanças climáticas, a emissão de combustíveis fósseis, sejam eles petróleo, gás, tanto na matriz de transportes ou elétrica, provoca o aumento dos gases de efeito estufa, mas a energia também está sendo impactada, principalmente pelo grupo do professor Scheffer, tem diferentes papers e algumas versões
desse impacto que já está sendo sentido, né? Então, desde as hidrelétricas, que é o mais evidente, né? Quanto menos água, menos geração de energia a gente tem, e esse impacto volta a cada 3 ou 4 ou 5 anos em anos de baixa hidroeletricidade, até o... Alô, alô? Oi? Alô? Alô? Até o impacto da geração termoelétrica, lembrando que ela precisa de quantidades incríveis de água, né, para gerar essa energia, e quando essa água não tem disponível, as hidrelétricas, as termoelétricas simplesmente param. Mesmo com solar e eólica, você tem a mudança da dinâmica, né, de geração de energia de região para região, e esse impacto é previsto para ser cada vez mais sentido nas próximas décadas. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um exemplo que foi muito discutido no ano passado, né? O histórico da vazão nos últimos 90 anos, mostrando o impacto tanto no sistema interligado nacional elétrico do Brasil como um todo, quanto em 2 exemplos mais emblemáticos no Nordeste e no Norte, ou seja, essas 2 subbacias são as que vão mais sentir, já estão mais sentindo, seja pela questão do desmatamento, né, em relação à produção e disponibilidade de água, seja nas mudanças climáticas. Pode passar. E aqui a gente tem um exemplo específico, né, de algumas hidrelétricas, né, no sul do Brasil. Então, a gente tem tanto Itaipu, Foz da Areia, outras hidrelétricas, e dá para perceber que nos últimos anos, na última década, a tendência é bastante preocupante de baixa. Todo mundo sabe que, no fim das contas, choveu ano passado, mas esse é um problema que vai estar cada vez mais recorrente e cada vez mais intenso. Pode passar. E aí, o que aconteceu no ano passado com essa questão da crise hídrica e, consequentemente, crise energética? Quando você para na estrada, sem combustível, você tem uma opção imediata, que é conseguir esse combustível de maneira mais cara e de maneira emergencial. E foi o que o Brasil teve, a única opção que o Brasil teve, né? Que é acionar termoelétricas que estariam só colocadas para emergência em tempo integral. Então, simplesmente houve um aumento direto, principalmente de gás natural e carvão. Não coloquei o diesel e o óleo combustível aqui, mas dá para dizer que aumentou em 80% a geração total de termoelétricas, e não só isso, né? O Brasil passou a importar gás natural, o Brasil tem reservas de gás, tem o pré-sal, mas importou gás natural dos Estados Unidos, ou seja, importou um combustível em dólares, e esse impacto todo cai sobre a tarifa de energia elétrica. Pode passar. Como se não bastasse esse contexto, a gente teve mais 2 retrocessos no ano passado, né? Ter que contratar mais termoelétricas em regime emergencial. Quando você contrata em regime emergencial, você tem que pagar um preço 4, 5, até 10 vezes maior. E, além disso, o carvão natural ganhou uma vitória no Congresso, foi com 1 dia de diferença da aprovação do marco regulatório de energia solar, mas conseguiu a extensão da vida útil das usinas e a extensão dos subsídios para até 2040. Então, uma coisa que estava sendo discutida e precisaria ser descontinuada, ela foi prorrogada, né? Então, um sinal bastante controverso, que estava já sendo apontado na COP de Glasgow do ano passado, né? Enquanto o mundo estava discutindo o phase-out de combustíveis fósseis, o Brasil estava dando um sinal de prorrogação de uso de combustíveis fósseis, enfim, para o longo prazo, né? Então, foi dito aqui das próximas gerações das crianças, são eles que vão ter o efeito do uso dessas térmicas por mais 20 anos, né? Seja no clima ou seja no bolso, né? Pela tarifa de energia. Pode passar. E aqui, óbvio, né? As emissões aumentaram consideravelmente no ano passado, então a gente tem diferentes impactos, tanto o impacto em 2021 do aumento das emissões dessas térmicas, no qual o gás natural tem um grande papel, mas também carvão, óleo e diesel. Pode passar. E aí um terceiro ponto, né? A gente está falando de uma sequência aí de retrocessos, não sei quantos de vocês ouviram falar da lei de privatização da Eletrobras, que incluiu um ponto para o aumento de contratação e instalação de térmicas a gás natural no Brasil, ou seja, aumentar tudo que tem de térmicas a gás no Brasil em 50% na próxima década. A gente calculou também as emissões consequentes desse aumento de térmicas. Cumulativamente, isso vai equivaler a 1 ano das emissões do setor de transporte, seja passageiros, caminhões.
Uma parte dessas térmicas foi contratada no ano passado, eles dividiram em 4 leilões, então a gente vê na curva azul que já vai acontecer de impacto, e na curva laranja o impacto das próximas que vão ser contratadas nos próximos anos, a não ser que o novo governo consiga reverter no Congresso essa lei. Essa é a nossa expectativa, e não é só do setor ambiental, o próprio setor elétrico não vê nenhum sentido nessa lei que foi aprovada. Pode passar. E aqui é um pouco do trabalho que a gente faz pelo IEMA, né? Então, quando a gente fala de impactos ambientais e sociais das usinas, também é importante falar de uso da água e de poluentes aéreos. Então, de todas as usinas que estão sendo contratadas, seja no ano passado, essas da Eletrobras ou outras de outros leilões, a gente tem, como foi dito aqui nesse painel, uma lacuna de informações de licenciamento ambiental. Então, em alguns casos, o EIA, que é o estudo de impactos ambientais, é incompleto, ele não consta, né, ele é completado de maneira posterior, não traz informações de uso de água. Em alguns casos, a tecnologia é citada, né, qual é a tecnologia de resfriamento da usina, em outros não tem essas informações. Então, é preciso ficar muito de olho, principalmente na região Nordeste, onde tem uma criticidade do uso da água. O Piauí, por exemplo, poderia ter contratado usinas agora, e lá é uma região bastante crítica. E aqui eu trago a informação de Macaé, que é um outro, infelizmente, um ponto quente, no mau sentido, que tem a previsão de instalação de muitas termoelétricas, 15 gigawatts de termoelétricas, e tem um gap muito grande, apenas 4 estações de medição que não conseguem medir todos os poluentes aéreos, ou tem uma medição deficiente, onde se provou que tem uma extrapolação nos níveis de ozônio, né, no ano passado. Pode passar. Então, todo esse apanhado desemboca aqui, o aumento da conta de luz, de energia, né, a contratação de termoelétricas forçou a bandeira roxa, que é uma condição mais extrema para todos nós que pagamos a tarifa de energia. Aumento de energia significa inflação, que significa aumento de alimentos, significa aumento do custo de vida, que já está bastante prejudicado por todos os brasileiros nos últimos anos. Acho que a gente nem precisa falar isso, então é muito importante trazer aqui, né, essa pesquisa que foi feita pelo ICS e pelo IPEC, mostrando o impacto direto nas famílias. Então, a gente está falando de aumento da pobreza, né, de famílias que já têm uma enorme dificuldade para arcarem com as suas contas domésticas e começaram a ter esse impacto aumentado, ter que fazer escolhas entre comprar botijão de gás ou enfim, ou comer, ou comprar os itens básicos de subsistência. Então, essa é basicamente a ideia que eu tentei trazer. Para além desses impactos inevitáveis, a gente está num movimento inercial das mudanças climáticas, mesmo que a gente pare tudo hoje, a gente vai ter um aumento superior a 1,5 graus, muito provável, mas trazer os impactos que, infelizmente, já acontecem agora, né? Então, todos os pesquisadores que estão trazendo aquelas mudanças que a gente, 15 anos atrás, falava que viriam em 2040, elas estão aí, estão acontecendo já em 2022. Então, eram esses os meus pontos, agradeço. Aqui só um pouco, na verdade tem mais um aqui, só para falar, a solução é muito óbvia, né? Toda vez que não chove, se coloca a culpa, enfim, na matriz, nas limitações da matriz elétrica, e a gente tem que usar térmicas. Na verdade, o que falta é planejamento, né? Então, esse planejamento tem que ser feito antes. A gente tem energias renováveis, o próprio governo sabe muito bem do potencial de energias renováveis que pode reduzir ao máximo a emissão e a operação de térmicas. Então, a lição de casa está dada e está muito clara, né? Então, da nossa parte, é isso. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. A gente vai passar, então, agora para o Cacique Zé e, em seguida, para... Pronto. Então, a gente vai passar um filme agora e depois a gente comenta, junto com o Cacique, esse filme. O programa de formação Entre Parentas foi construído e implementado para fortalecer, valorizar e dar visibilidade ao papel das mulheres indígenas do sul do Amazonas, na gestão de seus territórios e no fortalecimento das cadeias de valor. Nós trocamos conhecimento através do Entre Parentas, mostrar que nós podemos mostrar como o nosso fazer dentro do território,
o branco saber como nós cuidar da nossa terra, cuidar do nosso ar, cuidar do nosso clima, da nossa vida, do nosso bem-estar dentro do nosso território. E o Ente Parenta, ele veio para mostrar isso, para nós ter essa possibilidade de mostrar o mundo, eu vou dizer, não só para as pessoas, mas sim para o mundo, a importância que nós temos com o território hoje, que é a nossa vida, né? Nossa vida, a vida dos nossos netos, dos nossos filhos. Durante 18 meses, 32 mulheres de 8 povos indígenas e de 16 terras indígenas e em 8 municípios do sul do Amazonas participaram da formação, planejaram e implementaram projetos em seus territórios. As mulheres foram indicadas por suas comunidades e por organizações parceiras. Este processo permitiu a criação de uma rede solidária e afetiva de mulheres indígenas qualificadas, empoderadas e atuantes na gestão territorial e no fortalecimento das cadeias de valor na região. Os efeitos das mudanças climáticas vêm causando sérios impactos, ameaçando a produção, a segurança alimentar e a geração de renda sustentável dos povos indígenas na região. Bem, assim, quando a minha avó, minha avó que era antiga, ela é anciã, sempre ela falava que um dia chegava o tempo que ia mudar, Não era aquele tempo que quando ela existia, ia mudar o clima. E justo tudo que ela falava hoje está acontecendo, Mudou muita coisa assim para nós indígenas. É através do ser humano que está causando tudo isso, Todo essa mudança de clima. O ano passado deu açaí naquela data de junho, Agora nesse ano não está tudo verde ainda, que já era para recolher tudinho, coletar, açaí. Agora não está tendo. Esses efeitos estão sendo percebidos pelos povos e, mais especialmente, pelas mulheres indígenas, no acesso, no manejo e no preparo dos alimentos, e também no acompanhamento das cadeias de valor. Se eles olharem para a gente com um olhar especial e ouvir a nossa voz, porque nós moramos lá, nós somos afetados e nós sabemos, Muita gente acha que não é importante, Pesquisar o clima, o tempo, essa mudança. Para nós isso é muito importante. O Entre Parentas começou como um programa de formação com o objetivo de preparar e formar mulheres indígenas nas cadeias de valor sustentáveis na Amazônia, fortalecendo os povos indígenas e os seus territórios. O programa foi dividido em 4 módulos. Os encontros aconteceram em um ambiente virtual, a plataforma Formar, desenvolvida pelo IEB, com todas as ferramentas necessárias para acolher a caminhada dessas mulheres. As informações da Rede de Mulheres trouxe clareza para o potencial de percepção, significação, monitoramento e reflexão sobre os efeitos das mudanças climáticas nos territórios indígenas. Além disso, pudemos conhecer as estratégias que elas vêm implementando em seus territórios para mitigar os efeitos dessas mudanças, incluindo a recuperação de nascentes e de áreas degradadas, trocas de sementes e de alimentos, por exemplo. Eu acho que dentro do Ente Parenta a gente se juntou, vários povos, que não é só várias mulheres, e aí a gente começou a trocar ideia, que tem muitas mulheres que nem sabiam o que o Parintintim fazia, como fazia no seu território. Hoje a gente trocou esses conhecimentos, de como plantar, de como cuidar da terra, e aí muitas das vezes a gente trocou ideia entre povo mesmo. Os nossos que estavam aplicando o curso, eles só ficavam ouvindo, porque a gente trocava ideia, e isso foi muito, muito divertido e muito importante para a gente, porque a gente conseguiu ver que o outro povo indígena também cuidava da outra forma, e a gente achou que também isso poderia ajudar dentro do outro território. Aí muitas das vezes a gente não tem esse conhecimento, mas que o outro parente traz para a gente. Por tudo isso, o fortalecimento da rede com a valorização do conhecimento e das formas de uso e ocupação tradicional dos territórios, do papel das mulheres na gestão territorial e ambiental, e no aporte de novas ferramentas e tecnologias pode contribuir para a proteção dos direitos e territórios indígenas na agenda de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, assim, nós estamos guardando a floresta para todo mundo que quer sobreviver. Caide no Mandiacuri, Awanca, Andita e Cacique Zé Bajaga Purinã, Patiaquá. Na verdade, como a gente veio aqui trazer a apresentação do núcleo
de ação climática no sul do Amazonas, onde se fala de duas calhas de rio muito importantes no Amazonas, que é o Rio Madeira e o Rio Purus. O Rio Madeira, conhecido como do rio de maiores correntezas, que mais corre assim do Brasil, e o Rio Purus, conhecido como um dos rios mais cheios de curva que existe. E os dois, eles desabam no rio, eles desabam no Rio Solimões, que por sua vez, com vários outros rios, que nem Rio Negros e outros rios, eles fazem o Rio Amazonas, que por sua vez desaba no mar, e é um dos rios com maiores volumes de água do mundo, onde ele adentra dentro do mar 15 quilômetros de água doce na água salgada, 15 quilômetros que ele alcança no mar de água doce no Rio Amazonas. E desta forma, a gente, falando de tudo isso, a gente vem trazer um pouco para ter conhecimento do núcleo de ação climática no sul do Amazonas, entre Madeira Purus. Falando da floresta, que nós todos já falamos da terra, nós falamos muito da terra. E é dela que nós estamos, é dela que nós tiramos o nosso sustento, é nela que nós vivemos. Mas poucos de nós, principalmente as pessoas consumidoras de maior consumismo, eles não veem a terra como a nossa mãe, que nem nós vemos. Nós, os povos originários, nós vemos a terra diferente, nós vemos a terra como nossa mãe. Então, a Mãe Terra, a gente cuida e está comprovado que a gente está cuidando muito bem da floresta, onde tem indígena, tem floresta. Nesse núcleo, a gente cria estratégia e projeto para ajudar e combater o desmatamento e contribuir com essa agenda do meio ambiente e o bem viver do nosso povo, garantindo os nossos direitos. A questão de mudanças climáticas, como a gente já olha na linha do tempo, os efeitos é como a gente vai se organizar, vai ajudar a minha geração, a geração do meu filho e dos meus netos. Esses efeitos de mudanças climáticas agridem o meu povo e a humanidade e todo o planeta. Todo o nosso cuidado e a forma que a gente realiza a gestão da floresta e dos recursos naturais garante a diversidade e produção de chuvas para o Brasil e levando para o resto do planeta. Alguns princípios do núcleo sul do Amazonas, de ação climática do sul do Amazonas, entre Purus e Madeira. Entre Madeira e Purus, tanto faz. Territórios protegidos e demarcados e com a floresta em pé, atuação integrada, coletiva e conjunta dos povos indígenas de Interflúvio Madeira Purus. A valorização dos modos de vida dos povos indígenas do sul do Amazonas, entre Madeira Purus. O objetivo, fortalecer o enfrentamento às mudanças climáticas nos territórios indígenas no sul do Amazonas, compreender os efeitos das mudanças climáticas nos territórios indígenas do sul do Amazonas, Madeira Purus, e fortalecer a capacidade das organizações indígenas no Sulã, no Madeira Purus. Fortalecer a excedência política e governança ambiental dos povos e territórios indígenas nas políticas do clima. Ampliar e fortalecer o diálogo com as ações e as esferas municipais, estaduais, federal e internacional sobre as mudanças climáticas. Ocupar de maneira qualificada espaços públicos de debate e decisão sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas. Dar visibilidade à importância dos nossos modos de vida em territórios indígenas no enfrentamento às mudanças climáticas. Reunir e divulgar informações sobre gestão territorial e efeito das mudanças climáticas nos territórios do sul do Amazonas, Madeira Purus, por jovens e mulheres e crianças.
o nosso amigo, parceiro, ele trouxe aqui uns dados, ele trabalhou com dados, e a gente vive isso lá na região. Eu venho de uma região do Amazonas, que o Amazonas é muito grande, que é o Rio Purus Amazonense, onde vem 6 municípios, que são todos 6 considerados municípios no meio da mata, passou um tempo no Globo Repórter, que é Beruri, Tapauá, Canutama, Lábrea, Pauini e Boca do Acre. Todos lá, o acesso, por essa época, o acesso, quando começa a chegar o inverno, o acesso tudo é fluvial, porque a Parta não tem estrada. Os únicos 2 municípios que ainda tem uma estrada no verão é Lábrea, que tem a Transamazônica 230, e Boca do Acre também, que tem uma estrada, mas no inverno fica tudo interditado. E nós vivemos de uma maneira, como foi colocado, aqui às vezes as pessoas dizem perdas e danos. Se a gente for levar isso para nossas comunidades, por exemplo, da cidade para chegar uma de nossas aldeias dura 8 dias de barco. Aí eu chego lá, o povo não fala português, e vou falar de perdas e danos para eles. Eles não vão entender nada do que é essa perdas e danos. Mas eu tenho certeza que quando chegar lá aparente, o sol está muito quente, como é que está a chuva? Eles vão saber dizer. Tudo mudou. E não tem dinheiro no mundo que pague. A verdade é essa, gente. Não adianta. As pessoas estão acabando com o nosso planeta, e aí inventam muitas coisas aqui, como perdas e danos, mas nenhuma paga as nossas perdas que nós temos durante essas mudanças climáticas que vem acontecendo, que vem destruindo e que vem acabando com as nossas terras, com nossos recursos, com animais que vai à extinção, que não consegue se adaptar com a mudança do clima, peixes também que vai à extinção, a garimpagem legal que estraga, polui a água do rio, por exemplo, o Rio Madeira, com a garimpagem legal, com tudo da ilegalidade lá, a gente não consegue, o pessoal não pode mais comer peixe assim, porque os peixes estão contaminados. E desta forma, alguém tem que arcar. Nós passamos 4 anos com o antigoverno que acabou conosco. E agora nós temos uma luz no final do túnel, que é o novo presidente que foi eleito, Lula. A gente vê uma luz, e é nisso que nós queremos, e nós vamos conseguir a gente fazer um trabalho em conjunto. E vou dizer, além do mais, nós temos que nos fortalecer, os parceiros, os povos do mundo todo, para que assim a gente possa salvar o planeta. E é dessa forma que a gente pode, de fato, fazer com que as pessoas façam uma compensação justa, que jamais chegará à altura das perdas e danos que nós estamos sofrendo. Mas garanto para vocês que enquanto nós estivermos respirando, jamais nós pararemos de lutar em defesa das nossas terras, em defesa dos nossos territórios e em defesa dessa mudança climática, para ver que nos fortalece cada dia mais, para que a gente possa, assim, não salvar só nós, os povos indígenas, nós, os povos que vivemos lá. Porque já foi comprovado cientificamente por todos que a floresta amazônica, ela é um dos pulmões do mundo. E se nós continuarmos preservando, nós não estamos salvando só nós, os povos indígenas. Nós estamos salvando também todos os povos do planeta Terra. Obrigado. Obrigada, muito obrigada, Cacique Zé. Então, a gente tem aqui agora a nossa deputada federal, Marina. A gente vai passar a palavra para ela e, em seguida, para a Toia também fazer as suas considerações.
Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, é uma pena que não ouvi a fala de todos, mas infelizmente uma agenda muito intensa e vai atrasando os compromissos e a gente vai manejando como pode. Acho que essa COP, ela tem uma característica que com certeza vocês já debateram aqui. Ela tem esse caráter muito mais da implementação de questões que já foram decididas e que precisam agora ganhar a efetividade necessária para que a gente consiga fazer as reduções que nos levarão a estabilizar o aumento da temperatura da Terra, que já está comprometida essa meta em 1,5. Segundo os dados recentes, não só não vamos reduzir em 53% as emissões até 2030, como vamos aumentar em 12%, o que é muito grave. E a gravidade dessa situação, ela vai recair especificamente sobre uma parte da população do nosso planeta, que é exatamente a razão desse debate referente a perdas e danos. Uma discussão complexa dentro das COPs, mas que, felizmente, nessa COP, aceitaram a discussão, a premissa. Geralmente começa assim. Quando a gente levantou o tema sobre florestas, era um tema difícil, mas a gente conseguiu. Agora, esse tema está sendo discutido para que se encontre um caminho, uma forma de caminhar para o atendimento de populações e povos inteiramente vulneráveis, como é o caso das pequenas ilhas e outras regiões no mundo, o que está acontecendo aqui na África, com ausência material de água, populações inteiras, povos inteiros correndo risco de completa extinção. Os povos indígenas que não contribuíram em absolutamente nada para as consequências do que estamos sofrendo hoje são, nas realidades do mundo, os mais prejudicados também. Porque, ao entrar em um processo de savanização das florestas, como é o caso da Amazônia, esses povos que têm a sua identidade, a sua cosmovisão, a sua forma de ser e estar no mundo associada. Oi, Joênia, minha querida, está ali agora, já chegou. Né? As florestas correm o risco de serem extintos em várias dimensões de sua existência. Portanto, o conceito de perdas e danos é fundamental. E para que isso aconteça, é preciso que o mundo tenha um olhar diferenciado em relação aos recursos do Fundo para a Transição Climática, em relação aos países em desenvolvimento, sobretudo os países de renda média baixa e os países de renda baixa. É uma adicionalidade que tem que ser estabelecida para essas situações extremas de vulnerabilidade. Com certeza, o presidente Lula, que vai chegar aqui, vai fazer muitas sinalizações, claro, eu não tenho como adivinhar o que ele vai dizer, mas pelo que ele se comprometeu durante a campanha, pelo discurso que ele fez durante o seu momento de celebração ali da vitória, de consagração da vitória, essa é uma agenda que vai estar muito forte nas prioridades do Brasil, quando ele assumiu no dia 12 o compromisso de que a política ambiental será transversal, de que a política climática brasileira estará no mais alto nível de prioridade, é disso que se trata. Então, pensar em mecanismos criativos para que essa demanda legítima dos povos em situação de vulnerabilidade venha a contar com esses recursos, com esse financiamento, com essa reparação, é fundamental. O Brasil já contribuiu no passado de forma criativa e muito efetiva com algumas ideias importantes, como foi o caso do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Foi uma contribuição do Brasil no âmbito do Protocolo de Kyoto. Não
devemos nos acomodar e assumindo o protagonismo da agenda climática internacional, o Brasil com certeza deve fazer um esforço para um conceito que leve os países desenvolvidos a assumir essa agenda como estratégica nos processos de reparação e salvaguarda dessas populações, desses países e territórios. Então, o que eu poderia dizer aqui é que eu peguei um pouco das falas, não é? As populações tradicionais são responsáveis por 80% das áreas protegidas existentes no mundo. Quando se pensa em financiamento, a maior parte dos recursos vai para fazer reparação daquilo que foi destruído. Aqueles que preservaram historicamente, com seus modos de vida, com sua visão de mundo, com sua forma de produzir, com sua forma de ser e estar no mundo, receberam apenas algo em torno de 2 bilhões na COP de Glasgow. Agora é preciso ampliar esses recursos. Obviamente que, às vezes, a gente tem muito mais um olhar para reparar o dano do que para compensar o benefício estabelecido. E essa lógica de compensar, de reconhecer o benefício já dado, é fundamental também. Então, o que eu posso dizer é que a gente vai ter aí um momento de novos ares no Brasil, ajudando na construção desses esforços, dessas alternativas, o compromisso do Brasil com o desmatamento zero, de transitar para o desmatamento zero, é algo que devemos celebrar com muito entusiasmo. Tolerância zero com toda e qualquer forma de ilegalidade para alcançar o desmatamento zero. A agenda climática no mais alto nível de prioridade. A destinação, no caso do Brasil, dos cerca de 57 milhões de hectares de área com floresta, apenas para unidade de conservação e terras indígenas, está naquele documento que apresentei para o presidente Lula. E também a questão da matriz energética, de que a contratação de energia para o Sistema Nacional de Energia do Brasil já deverá contemplar as metas de redução de CO2 do setor. Isso é algo inteiramente inovador. O uso dos recursos do Plano Safra, que é da ordem de mais de 300 bilhões, como base para a transição de uma agricultura de baixo carbono, é algo também inteiramente promissor. Eu não vou ficar aqui repetindo quais são as propostas que estão naquele documento, porque é só acessar o documento. Mas o que eu posso dizer é que ali nós temos algo que antes era uma política só do Ministério do Meio Ambiente. E vocês lembram que eu insisti, a política ambiental é transversal. Quando o presidente Lula disse que a política do governo, naquele dia em que nos encontramos, seria uma política transversal e que a questão climática e a proteção das florestas e dos povos indígenas estaria no mais alto nível de prioridade, inclusive para ele pessoal, é algo que ele assume como uma tarefa dele. E isso é mais importante, porque imaginar que nós vamos enfrentar um problema dessa magnitude apenas com política setorial nunca foi o nosso entendimento da área ambiental. Ver que agora isso fará parte de uma estratégia de governo que estará presente na energia, na agricultura, no transporte, em todos os setores de governo, tem um nível de avanço que a gente haverá de colher os frutos no futuro. Então, o que eu posso dizer é que eu estou aqui com muita esperança, olhando aqui para a nossa querida deputada Joênia, a primeira mulher indígena eleita em 500 anos de história do Brasil, que, infelizmente, não foi reeleita, porque nós vivemos uma situação muito difícil no Brasil. Mas, com certeza, ela será eternamente nossa deputada, junto com a Soninha Guajajara, junto com a Célia Chacriabá, e queremos ver muitas mulheres indígenas eleitas, muitas pessoas indígenas eleitas, para que a gente possa, não é, fazer jus àquilo que nós somos. Uma potência ambiental, uma potência cultural e uma potência em diversidade.
que o Brasil encontre os caminhos desse novo ciclo de prosperidade, com democracia, combate à desigualdade para indígenas, para pretos, para mulheres, para a população LGBTQIA+, para todos os setores que foram estruturalmente, no caso dos pretos e dos indígenas, trancados pelo lado de fora. E todos aqueles que foram minorizados, como é o caso das mulheres. E todos aqueles que vivem os maiores índices de violência no nosso país, como é o caso da população LGBTQIA+. É um Brasil que busca reconciliação consigo mesmo e, sobretudo, uns com os outros. Não uma conciliação vazia, porque não há como conciliar com o negacionismo, não há como conciliar com a destruição das florestas, não há como conciliar com a xenofobia e com todas as formas de preconceito. É nos reconciliar com aquilo que é a nossa base comum. Somos seres humanos, e nessa base comum podemos conversar, podemos nos interpelar, mesmo que seja para aprofundar as nossas diferenças. Eu fico muito feliz de poder participar desse painel, muito agradecida ao povo brasileiro e a Deus por ter sido eleita deputada federal por São Paulo e pelo Brasil. As pessoas têm me questionado muito sobre muitos aspectos, e eu digo que estou muito feliz de poder ter ajudado política, programática e eleitoralmente com a vitória que nos levou a derrotar aqueles que queriam destruir a nossa democracia e ajudar a colocar uma interdição no bolsonarismo. Eu queria concluir dizendo o seguinte: coisas grandiosas têm uma façanha muito especial. Algo grandioso nunca é fruto da ação de uma pessoa, de um partido, de um grupo. Algo que é grandioso é sempre fruto da ação de todos. E quando algo é grandioso, não tem como ser apenas de alguns. Existirão aqueles que são a base originária, a sustentação, aqueles que têm o legado, né, para trazer ali uma resposta. E cada um que chegou, no momento em que chegou, também contribuiu. Portanto, cada um pode olhar de um lado e dizer: eu fui decisivo nesse sucesso. Eu vejo isso no PT-CEDAM. É algo tão grande que cada pessoa pode dizer que participou do processo. O que eu fiz foi fundamental, estratégico, e de fato foi. Nessa derrota do fascismo, do autoritarismo, da xenofobia, da destruição, do negacionismo, cada um se olha nesse processo que contribuiu com a democracia e diz: eu fui fundamental. Das mulheres da periferia, que eu visitei lá no GAL, e que mesmo sendo pressionadas, elas assumiram que iam votar no presidente Lula. Aos empresários que, esquecendo divergências, decidiram que iam votar no presidente Lula. Os povos indígenas, que mesmo nos lugares onde ele teve a menor votação, deram a maior votação ao presidente Lula. Todos podem olhar de um ângulo e dizer: nós fomos fundamentais, porque quando se trata da democracia, e quem defende a democracia, quem assegura a democracia é o nosso voto, ou a gente defende a democracia com o voto que se dá, ou não se está defendendo a democracia de forma alguma. Democracia não é uma palavra vazia. Democracia é proteger e respeitar os povos indígenas, é defender e respeitar o povo preto, é defender e respeitar e combater estruturalmente o machismo, o racismo, todas as formas de destruição daquilo que é a dignidade humana, e não permitir a banalização do mal, como está acontecendo no Brasil, em que as pessoas estão sendo assassinadas, agredidas, simplesmente por ter uma posição política diferente. Isso não pode continuar. Muito obrigada, desculpa ter extrapolado o tempo, mas acho que o momento da gente ver perdas e danos é ter uma cultura, uma civilização, ideais identificatórios que não nos levem a criar mais perdas e danos, que a gente possa ter ganhos e ganhos, mesmo quando a gente sabe que, por sermos humanos, somos imperfeitos, vamos continuar errando. Muito obrigada.
Obrigada. Muito obrigada, deputada. Agora a gente passa para o nosso representante, Toia. Primeiro, agradecer o convite, né, dessa muito importante, né, mesa aqui, e ouvindo a nossa deputada Marina Silva, né, nossa futura ministra do Meio Ambiente, que muito fez, né, pela Amazônia, né. É muito importante a gente retomar o país, né, para os trilhos normais. O que é o trilho normal, né? É respeitar a vida, é respeitar as instituições, respeitar a democracia, respeitar a vida, né? Principalmente da minoria, né? Nós tivemos 4 anos de muitas incertezas e muitas violações dos direitos dos povos indígenas, né? E do direito do povo brasileiro, né? Nós tivemos as instituições depredadas, nós tivemos, né, a Amazônia saqueada, queimada, os povos indígenas mortos, né? Nós tivemos de tudo, menos uma política que realmente fosse elevar, né, esse grande país, esse Brasil diverso, né? De muitas culturas, de muita sabedoria, né? Então, hoje nós temos essa esperança voltou, e quem foi que conquistou? Fomos nós, através do voto. Aqui o tema era energia, né? Ele estava apresentando a questão, né, trazendo os gráficos aí sobre as consequências da energia, né, na questão de gênero, né? Eu não sou nenhum estudioso, mas eu peguei o salário mínimo e fiz uma pequena conta aqui. Né, se tu ganha 1.200 salário mínimo, né, tu gasta 450, aí foi 36% do seu salário já foi só em energia, né? E aí como é que tu sobrevive com um salário desse, com a energia cara, né? Principalmente na Amazônia, né, que tem muita água, né, que deveria a energia ser muito barata, né? Eu conheci um professor, ele chama eu esqueci o nome dele, mas ele falou o seguinte, que 2 coisas na Amazônia deveriam acontecer. Energia barata, porque tem muita água, e bons nadadores, porque também na Amazônia tem muita água. São 2 coisas que não acontecem, né? Mas esse eu vejo que é a questão do próprio incentivo, né? Dos nossos governantes para que a coisa aconteça. E para nós, povos indígenas, né, isso aconteceu com o primeiro governo do presidente Lula, né, que contribuiu muito, né, não só com os povos indígenas, mas com a elevação do Brasil nas questões ambientais, né, e nós temos contribuído bastante, né, só ver como está os territórios indígenas na questão do desmatamento, né, na questão da preservação dos ecossistemas, né, nós podemos comprovar com nossas falas cientificamente, né, tem muitos dados já levantados sobre o tema, né? É preciso a gente mudar o nosso jeito de olhar para o nosso território, não olhar somente com que nossas riquezas sejam a ser vendidas. Nós temos que valorizar nosso patrimônio, e o brasileiro muito mais. O brasileiro, às vezes, ele não conhece o potencial que ele tem, e aí, muitas vezes, ele decide destruir. Eu acho que nós, brasileiros, né, de uma forma geral, temos que conhecer melhor o nosso país para poder proteger melhor nossas riquezas naturais e que não deixemos que aventureiros que chegam na presidência possam destruir essa grande riqueza que é as riquezas naturais do nosso país, tanto da floresta como da cultura e da sabedoria. E chamamos toda a população do mundo para que juntos possamos realmente conservar os ecossistemas, as florestas tropicais. Mas precisamos mudar para que o nosso planeta possa aguentar mais tempo, né? Nós estamos num momento que não tem mais volta. Nós precisamos repensar tanto a matriz energética de todos os países, como a política ambiental. Precisamos acochar na política ambiental
E uma das estratégias que eu penso para o Brasil é demarcar os territórios indígenas, é demarcar mais unidade de conservação, porque aí nós vamos contribuir muito mais para que o país, Brasil, consiga atingir, né, os seus acordos a nível internacional com redução, né, de desmatamento e de CO2 no espaço. Obrigado. Muito obrigada, gente. A gente vai, então, passar agora para a nossa plateia, para a gente levantar umas 2 questões ou 2 considerações. Então, eu vou entregar aqui o microfone para a gente fazer essas considerações e aproveitar essa bancada maravilhosa. Já temos uma pessoa aqui, uma aqui. Eu vou aqui e depois vou ali. Pronto. Boa tarde. Eu sou Alana Manchineri, sou comunicadora da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Queria agradecer por esse espaço, acho que é um momento muito importante de contribuir e colaborar com os conhecimentos, mas eu queria que a mesa trouxesse, né, que aqui esse painel trouxesse um aspecto sobre como que pensam essa perspectiva de perdas e danos também para os povos isolados. A gente tem feito um processo de proteção dos nossos povos já milenarmente, os povos isolados. No meu território, que é o território indígena Mamoadate, lá no estado do Acre, inclusive conterrânea aqui da nossa deputada federal, nós temos já, né, resquícios que os povos isolados, que chamam Mascupiro, lá do Acre, estão chegando perto do meu território. E é um problema, porque quando tem isso do lado, né, do lado peruano, o governo apoia as comunidades para que elas se retirem das suas aldeias, para não ter o contato com o povo, né, para manter o povo, obviamente, da forma que eles querem se manter. E aqui no estado brasileiro, sobretudo no meu estado, que é um estado que é governado por uma pessoa que diz que existe agronegócio sustentável e engana os povos indígenas com esse discurso, não há um apoio de fato para os povos indígenas. Tanto é que é uma questão muito importante para falar isso, porque quando a gente estava no auge da pandemia, no pico da pandemia, nós, enquanto povos indígenas, fizemos um discurso e um debate todo sobre combate ao Covid para os povos indígenas, e 2 coisas o governo do estado do Acre fez. Fazer um plano de mais de 50 páginas, onde 3 linhas somente falavam pelos povos indígenas, e também negar a vacinação para os povos indígenas que estavam em contexto urbano, porque eles acham, né, que a gente, por estar em espaço urbano, a gente esquece e deixa a nossa identidade. Então, eu queria que trouxessem a nossa mesa aqui um pouco sobre essa perspectiva da proteção dos povos isolados, que as organizações, né, a nível indígena e a nível também de sociedade civil precisaram ser muito fortes durante a pandemia, porque, né, precisamos resistir durante esse ano. Eu acho que a gente vê, de fato, talvez um processo de esperança e, obviamente, de mais representação. Inclusive, aproveitar para saudar aqui todas as lideranças indígenas que estão presentes, também nossa deputada Joênia, né, nossa deputada Ivandro Witoto, que lutou, né, enquanto candidata indígena, e dizer que a gente precisa de mais representações, e também saudar os comunicadores indígenas que estão aqui trazendo uma narrativa diferente, porque agora somos nós contando a nossa própria história através dos nossos olhares e dos nossos textos. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Cássio Carvalho, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Eu, primeiramente, queria parabenizar a todos pelas contribuições, a deputada Marina por contextualizar o que está sendo discutido durante essas 2 semanas aqui na COP, e por trazer a conjuntura política que estamos vivendo e os desafios que temos pela frente no Brasil. As contribuições que foram colocadas aqui, apresentadas, muito interessante linkar o estudo e os números, os dados que o Ricardo Baitello apresentou, mostrando que a política energética que o governo Bolsonaro implementou nesses últimos 4 anos vão aumentar as perdas e danos das comunidades tradicionais, dos ribeirinhos, das mulheres, dos negros e das negras no Brasil. Então, na verdade, é uma provocação e dizer que a gente tem
grandes desafios para rever o retrocesso que a gente viveu de privatização da Eletrobras, como o Baitello trouxe, aumentou o preço da energia elétrica para os consumidores, o aumento dos subsídios aos combustíveis fósseis, dando um aumento nas emissões de gases pelo Brasil. Então, dizer que o desafio é esse. Teremos pela frente, nos próximos 4 anos, que dizer que a política energética e ambiental do Brasil tem que mudar. Obrigado. Mais alguém? Eu acho que a gente tem tempo para mais uma perguntinha, uma colocação. Boa tarde, Maria Paula Fernandes, de Uma Gota no Oceano. Eu queria primeiro também agradecer os esclarecimentos dos panelistas, alinhando com esse momento de esperança, mas de realidade, né, que vão ter que lidar. E eu queria jogar uma provocação, porque esses últimos anos a gente pensou muito o que está sendo destruído. Eu queria ouvir de vocês. A infraestrutura é a arquitetura de um governo, né? Então, o que é infraestrutura para a Amazônia na perspectiva dos povos da Amazônia? Acho importante, para quem não é amazônico como eu não consigo entender como é que a gente foge do que está sendo previsto. Então, qual é a proposta de vocês para essa infraestrutura que seja coerente com os compromissos que a gente está assumindo de fazer uma nova economia com cadeias produtivas e circular? Obrigada. Muito obrigada. Então, a gente vai passar a palavra aqui para os nossos panelistas. Eu vou começar de quem se habilitar. Quem quer começar? Quer começar, deputada? Quer começar? Então, a gente vai começar de cá para cá e a gente finaliza aqui. De cá para cá. Olha só, eu vou me ater um pouco, né, a essa questão dos povos isolados, né, porque, de fato, talvez de todos os vulneráveis, eles sejam os mais vulneráveis, porque é um modo de vida ser isolado. Estou vendo ali a Neidinha, estou vendo a Wanda, estou vendo a Chay, nossas companheiras aí. O modo de vida de ser um povo isolado, que faz suas andanças pela floresta, nos ciclos do tempo certo para ter os alimentos da forma certa, quanto mais a gente invade esses territórios com outros modelos de produção, mais esses povos ficam na condição de perder esse estilo de vida. E o caminho encontrado pela FUNAI, pelos técnicos, pelos antropólogos, foi de criar grandes áreas de entorno para que as áreas nas quais, não é, eles fazem, digamos, as suas movimentações sazonais, elas possam ser preservadas. E essas comunidades, elas são atacadas, seja muitas vezes por garimpeiros, são atacadas por madeireiro, por caçadores, e às vezes entram em situação de estranhamento com os próprios povos indígenas que são contactados. O caminho desde sempre é esse, manter as grandes áreas de entorno, e essas áreas de entorno, ela tem que ser na forma de unidade de conservação, sobretudo de proteção integral. A demarcação das terras indígenas, no governo do presidente Lula, chegamos a mais de 25 milhões de hectares de área demarcada. No governo da presidente Dilma, foi algo em torno de 2 milhões de hectares. No governo do Temer, foi algo em torno de 400 mil hectares. No governo do Bolsonaro, 0 hectares. Então, retomar a criação, demarcação, desintrusão das terras indígenas é fundamental, porque também não basta demarcar, é preciso fazer
a desintrusão com todo o suporte necessário, seja para os indígenas contactados, seja para os indígenas isolados. Nessa proposta de fazer a destinação dos 57 milhões de hectares de florestas, no caso da Amazônia, não mais para nenhuma atividade de corte raso, somente para proteção integral e terras indígenas, já é uma coisa muito boa e importante para esse objetivo. O problema são as consequências globais das perdas e dos danos, não apenas as consequências ali imediatas. Porque se você tem a mudança no aumento da temperatura, por exemplo, no caso da Amazônia, se aumentar 1,5, isso pode equivaler a mais de 2 graus. Se vai para 2, pode ir até para 5 ou 6, o que inviabiliza completamente aquele bioma e aqueles ecossistemas. Então, estarão sendo afetados do mesmo jeito, mesmo que não tenham contribuído. Daí a necessidade de que o esforço tem que ser global. Não basta a gente fazer o dever de casa, é preciso que haja o dever de todos os países, e por isso está em jogo aqui aumentar o compromisso com a redução das emissões, trabalhar muito fortemente essa questão de perdas e danos, o financiamento e todos os mecanismos que podem ser aí acionados. Mas a retomada da criação de unidade de conservação, demarcação de terras indígenas, homologação das terras indígenas é fundamental, é uma necessidade que já vinha anteriormente, que no governo Bolsonaro se agravou. Medidas em relação à retomada atualizada do PPCDAM, porque não tem mais como ser apenas o repeteco. Eu e o Márcio Tomás Bastos, a gente implodiu 86 pistas clandestinas. Agora já temos 1.264 pistas clandestinas, só as que estão identificadas, porque também as que não são clandestinas, elas são usadas para atividades que são contrárias aos indígenas, são contrárias à proteção da floresta. Então, tem um trabalho aí muito grande a ser feito. Em relação à questão da energia, né, de como pensar essa matriz energética, eu vou me ater aqui muito, né, e não estou falando pelo governo, futuro governo, estou me atendo às falas do presidente Lula. Ele foi no estado do Amazonas e foi perguntado sobre os grandes empreendimentos na Amazônia de infraestrutura, inclusive para geração de energia. O que ele disse? Nós temos alternativas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, que atende hoje a necessidade de geração com energia solar, com energia de biomassa, com energia eólica, que não precisamos mais repetir determinados investimentos que foram altamente danosos às populações indígenas, às populações locais e à própria Amazônia. Então, foram as palavras mesmo do presidente. Porque em tudo há uma curva de aprendizagem. Eu digo o seguinte, durante muito tempo, nós, os ambientalistas, pedíamos para que os desenvolvimentistas fizessem alguma coisa pelo meio ambiente. Agora, são eles que pedem a nós que façam alguma coisa pelo desenvolvimento, senão nem mais desenvolvimento terá. Essa curva de aprendizagem, ela está posta. E, obviamente, que é mesmo um processo. Só os negacionistas não aprendem com a realidade. O mundo mudou e ainda bem, não é, que os Estados Unidos elegeu um presidente dizendo que ia voltar que ia para o Acordo de Paris, que ia enfrentar o problema da mudança climática com todo o problema político que temos nos Estados Unidos, não é? O Brasil, hoje, nós podemos dizer que tivemos políticas exitosas. Inclusive, naquele documento eu fiz questão de dizer resgate atualizado da agenda socioambiental perdida, porque começou com o governo do presidente Lula. Ninguém melhor do que ele para fazer o resgate. Então, nós estamos falando de algo que é possível, pensar uma matriz energética limpa, diversificada, segura, com geração distribuída, mais barato do que energia, óbvio, de diesel, de carvão e de hidroeletricidade. Então, se nós temos uma energia que é mais barata, com menos dano e
com menos perda, inclusive, na transmissão, porque vamos buscar outras fontes, que gera mais emprego, né? Gera uma base tecnológica, gera um parque industrial para a montagem dos equipamentos dessa nova matriz energética, e nos possibilita ser o país que pode ser uma base para a produção de produtos de baixo carbono, que não sejam carbono intensivo. Se você pensa na produção, né, do hidrogênio verde, só é possível onde tem energia limpa, renovável e segura. Senão a equação não fecha. Onde é esse lugar? Esse lugar é o Brasil. Então, a gente pode fechar o ciclo do ponto de vista das várias sinergias que isso traz. Né? Sem mais a lógica dos, como é que eles chamam? De efeitos externos indesejáveis, né? Mas sempre ser algo que seja externalidades negativas, as tal das externalidades negativas. A gente pode ter uma matriz energética com externalidades positivas para o Brasil, para todo mundo e para o planeta. Então, matriz energética limpa, renovável, segura, com geração distribuída. Acho que um pouco isso, não sei se tem alguma coisa que eu deixei. Infraestrutura, acho que a Maria Paula, rapidinho, infraestrutura. No programa tem também ali infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente fez lá atrás, em 2008, a gente concluiu o Plano Amazônia Sustentável, que foi feito com 18 ministérios, um trabalho de 2 anos. Esse plano, ele tem ali as bases mestras para um plano de desenvolvimento sustentável que pressupõe, não é, a questão do desenvolvimento regional de base sustentável, mas também a infraestrutura. Aí é quando você pensa o sistema de transporte, por exemplo. Você sabe que quando abre uma estrada, pelo menos 30 a 50 quilômetros vai ser destruído nas margens dessa estrada. Então, não dá para você pensar, né, que isso não vai ser algo altamente impactante. Nós tivemos uma experiência na BR-163, que foi criar as unidades de conservação ao longo da estrada. No entanto, infelizmente, como isso não teve a implementação adequada, hoje, uma das maiores invasões que acontece do governo Bolsonaro é nessas áreas que foram criadas. Mas, obviamente, que você tem que pensar geração de energia, todo o sistema de transporte, associado também à ideia da bioeconomia. Qual é a infraestrutura compatível com a bioeconomia, que não vai detonar a floresta, que não vai detonar os povos indígenas. Tem um livro que foi escrito pelo professor Ricardo Abramovay, que ele trata exclusivamente de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, que ali tem boas ideias para que a gente possa pensar políticas públicas considerando o aprendizado das experiências negativas e o que pode ser possibilitador do ponto de vista de experiências que criem sinergias e externalidades positivas. Muito obrigada, gente. Então, a gente vai passar para o Cacique Zé, depois o Ricardo, depois a gente fecha com o Toy. Então, eu pediria que a gente fizesse uns 2 minutinhos nossas considerações finais para poder ir encerrando a sessão e passar para o próximo. Obrigada. Na verdade, quando nós falamos dos nossos parentes autônomos, que são bastantes, são muitos parentes que estão vivendo de forma autônoma. Eu não considero meus parentes jamais isolados. Isolados somos nós ali do Rio Purus, que nós somos isolados de tudo. Mas os meus parentes, eles são autônomos. E, por exemplo, quando para criar uma portaria de restrição de uso, que ultimamente, ali na nossa região, em Lábrea, tem Jacareúba, Catauixi, tem o Rimeirimã, e tem agora os parentes autônomos do Mamuriá Grande. E teve um embate entre os não indígenas com eles, porque antes, quando alguém via um parente autônomo, eles avisavam para nós, das organizações, das associações.
E com esse governo que está terminando agora, eles disseram, vocês não podem de maneira nenhuma, quando vê um parente, um índio, não pode dizer que tem, porque senão a FUNAI toma a terra de vocês. Então, dessa maneira, a gente não conseguiu, por exemplo, nem conseguiu, através do Ministério Público, da última conversa que a gente teve, nem através do Ministério Público a gente conseguiu a portaria de restrição de uso lá para os parentes autônomos do Mamuriá Grande, ali no Rio Purus, que faz divisa com Lábrea e Pauini. Então, dessa forma, a gente tem que, de verdade, nesse novo governo, a gente tem que ter ciência das coisas, por exemplo, dos nossos parentes autônomos em todo o país, que são bastantes. Nós temos aí mais de 180 terras indígenas ainda para ser demarcada, em pedido de demarcação, e outras tantas que não são reconhecidas ainda. Isso é importante para que nós podemos ter domínio do nosso território, que é para a gente poder fazer a preservação, porque antes nós não tinha território demarcado, mas nós podíamos ir e vir. Para onde nós quiséssemos andar, a gente ia de um canto para o outro, cruzava estados, e agora foi demarcada a terra. A gente tem um limite, a gente é delimitado. Ali na nossa região, nem tanto, mas na região já para o sul, você não pode, porque a maioria é cercada de fazendas. Então, é ali dentro mesmo, você foi delimitado a viver naquele espaço tão pequeno. E aí a gente mudou, para poder continuar existindo, a gente mudou de estratégia. Nós era nômades, nós mantemos morar em um lugar permanente. Mas, quando nós falamos de como podemos viver em harmonia a sociedade e a natureza, tem como. Não precisamos derrubar muitas árvores para... Se vocês... Esse filme que passou aqui, há pouco antes da fala, ele mostrou como nossas casas. Nós podemos fazer casas... Nós fazemos nossas casas do jeito que nós gostamos, assim, fica bem rústica. Mas pode-se fazer casas bonitas no meio das árvores, sem precisar agredir a natureza, sem precisar trazer danos para a natureza. Então, de uma forma que a gente pode, quase, digamos assim, indigenizar o nosso Brasil, o nosso lugar onde nós vivemos. E aí, só mais 30 segundinhos para agradecer o espaço aqui na mesa e dizer que a gente está muito grato. Nós, os povos do Amazonas, os povos do Brasil, os povos do mundo, estamos muito gratos, mas nós queremos dizer para as pessoas que fazem emissão de gás carbônico, que suja o nosso planeta, a nossa atmosfera, nenhum dinheiro no mundo compensa. Nenhum compensa. Mas se eles estão poluindo e nós que não estamos contribuindo para poluir, para a gente poder manter, para a gente poder viver, a gente precisa, sim, deles investir lá na ponta. Obrigado pelo espaço. Obrigado. Eu vou ser bem breve, acho que já foram colocados pontos excelentes e completos pela Marina, pelo nosso companheiro aqui. Sobre perdas e danos, eu concordo plenamente, não tem como mensurar as perdas, não tem como reverter as perdas, a gente tem o costume de monetizar, né, para tentar até facilitar a percepção do cérebro humano, do mercado. A gente deveria monetizar menos, né, a gente deveria mensurar de outras formas, valorizar de outras formas os pontos positivos que a gente tem e remediar, né, acho que foi dito muito de demarcação, falando da questão de direitos e falando da questão de energia, né, o mínimo que pode ser feito, como a energia é um direito pela universalização, é que todos os isolados e remotos tenham acesso digno à energia, né, não um acesso ainda mais caro e mais impactante dos excluídos no meio urbano, né, que tem recursos parcos para arcar com 3, 4 horas de diesel
por dia. Então, isso tem que ser revisto, como a Marina colocou, a gente deu um salto, né, nessa última década, de custo, né, é possível ser atendido com fontes descentralizadas, é uma lógica totalmente diferente do impacto que aconteceu até agora sobre a floresta, o impacto de Belo Monte, que não tem como ser revertido, e isso casa totalmente com o que a Maria Paula colocou, da biodiversidade. Esse é o meio de atender, né, esse é o meio de, vamos dizer, de trazer o insumo para a bioeconomia, né, esse é o tipo de economia que vai prosperar na Amazônia, e a gente tem essa nova infraestrutura. Então, mais uma vez, o Brasil tem uma oportunidade única de implementar isso, depois ensinar novos caminhos para o sul global. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Ricardo. E agora a gente passa para a Toia para fazer esse fechamento e a gente... Primeiro de tudo, primeiro de tudo, quero agradecer aqui, né, o convite mais uma vez e dizer que, em relação aos parentes, né, que isolado ou autônomo, e os hermanos de fala espanhola chama isolamento voluntário, né? Toda essa... nós, enquanto organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, né, nós estamos potencializando, né, uma equipe dentro da COIAB para que possamos, né, fazer os levantamentos, né, onde estão localizados, né, os nossos parentes, e porque nós temos um dado e a FUNAI tem outro, né? Primeiro é fazer esse levantamento. Segundo, é trabalhar políticas, né, proposta de política para ser apresentada tanto para a FUNAI, né, para que ela possa, né, fazer a proteção mais adequada aos nossos parentes, né? A nossa deputada Marina falou, né, dos espaços, né, que é feito também, e demarcar os territórios, né? Acho que demarcar os territórios é uma forma mais segura, né, de tu deixar os parentes do modo tradicional que eles vivem, né? Então, acho que essa é uma das questões que a COIAB, enquanto organização da Amazônia Brasileira, está fazendo e está criando um departamento, né? Aliás, tem um departamento, estamos fortalecendo. Com relação, né, à questão da energia, né, nós temos que realmente mudar, né? Porque a gente, o nosso planeta, a nossa Terra já não aguenta mais com tanta poluição, seja, né, de toda a espécie, né, do planeta, né? Então, há que mudar. Mas eu penso que nós temos que mudar também, não só, mas também talvez pensar uma outra forma de educar nossos filhos. Pensar na futura geração, pensar nos futuros gestores, né, do país. Talvez aí passa também, deve ser também, talvez um programa de governo do nosso presidente eleito, né, para que realmente essa nova geração possa perceber as riquezas naturais como patrimônio de todos, não como um patrimônio particular de uma pessoa que olha aquilo e se enriquece cada vez mais, né, enquanto milhões de pessoas passam fome, né? Então, acho que nós temos que também fazer essa transformação, e eu penso que ela vem não só por palestra, mas pela questão da própria educação, de uma nova maneira da gente construir uma educação, né, no nosso país. Em relação ao desenvolvimento da Amazônia, eu penso que tem muitos caminhos dados, né? Principalmente com as cadeias produtivas dos produtos naturais, né? Mas uma coisa, eu acho que é fundamental, né? Não é porque o nosso presidente foi eleito, que nós ajudamos a eleger ele, que agora ele possa pensar a política para a região somente da cabeça dele ou do grupo, né, que está discutindo a política ampla, né? Tem que haver participação de todos, né? Dos povos indígenas, quilombolas, né, dos ribeirinhos, né, para que possa ser incorporado o conhecimento e a visão desses povos no atual governo. Que eu acho que dessa forma nós estamos trabalhando para um bem maior do nosso país, chamado Brasil, e seja uma política inclusiva, né? Mesmo com as participações que há, muitas vezes ela não é inclusiva,
ela é participativa, não inclusiva. Nós queremos política inclusiva para a Amazônia e que os povos indígenas estejam contemplados nesse programa. Obrigado. Muito obrigada, gente. Muito bom tê-los aqui. Acho que agradecer mais uma vez a todas e a todos que estiveram aqui conosco, e a gente segue fazendo essa reflexão e pensando as ações e implementações. Então, muito obrigada. Em breve a gente vai ter uma nova rodada aqui, então fiquem aqui atentos no Hub e até a próxima.